Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Assembleia. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril. Começa a partir de agora a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Saúde, colegiado presidido pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Cumprimento antes, porém, os meus colegas, deputado Fábio e deputado Zé Preto. Cumprimento também a todos vocês presentes aqui no plenário e que nos assistem pela TV Alice e pelas redes sociais. Leitura e apreciação das atas. Atas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, reuniões extraordinárias e terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Dispenso a leição das atas e solicito e considero aprovadas e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-los nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito a supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício 325 do excelentíssimo deputado Wellington Caligari, com denúncia de descumprimento da Lei 12.194/2024 e apuração dos fatos narrados ocorridos no Hospital Municipal Materno Infantil da Serra. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 242 de 2025 do excelentíssimo senhor deputado Wellington Caligari, solicitando que essa comissão interceda junto ao Hospital Evangélico de Cachoeiro a respeito de paralisação do aparelho de ressonância magnética. Ciente, a Secretaria da Comissão. E-mail de doutora Elaine Pereira da Silva, procuradora-chefe do PSA da Procuradoria-Geral do Estado, encaminhando solicitação do senhor Vinícius R. Cardoso, que versa sobre contratação com valor superior ao contrato existente, eletroneuromiografia. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício 420 do secretário-geral das Seções, Odilson Souza Barbosa Júnior, dando ciência do subitem 1.22 do Acordo 1208/2024, prolatado no processo TC 2153 de 2024, que trata de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a estrutura e o acesso aos serviços públicos relacionados à saúde mental, abrangendo a Secretaria de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. Ciente, a Secretaria da Comissão. E-mail de Rosiane Pereira, presidente da Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo, solicitando iluminação de cor vermelha no prédio da Assembleia Legislativa, em alusão ao Dia Mundial Estadual de Conscientização sobre Hemofilia. Ciente, a Secretaria da Comissão. Proposições recebidas. Projeto de Lei 251 de 2023, autoria do deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a concessão de repousos mediante acompanhamento de um psicólogo nos casos em que o agente de segurança pública presenciar o óbito de outro agente da mesma guarnição em exercício de função e da outras providências. No uso das minhas prerrogativas constitucionais e regimentais, designo o deputado Zé Preto para relatar o PL 251/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de Lei número 248 de 2023, de autoria da deputada Camila Valadão, que dispõe sobre a instituição do cartão de identificação para as pessoas com deficiência e para os seus cuidadores, para fins de garantia de atendimento prioritário no Estado do Espírito Santo e da outras providências. No uso das minhas prerrogativas constitucionais, designo o deputado Pablo Moribeca para relatar a PL 248/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de Lei 202/2024, da deputada Janete de Sá, que institui o Estatuto de Portador de Diabetes no Estado do Espírito Santo. No uso das minhas prerrogativas, designo o deputado Fábio Duarte para relatar a PL 202/2024, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento. Projeto de Lei número 737/2023, de autoria do deputado Alexandre Chambinho, que dispõe sobre o Programa Estadual de Vacinação nas escolas públicas do Estado do Espírito Santo. No uso das minhas prerrogativas constitucionais, designo o deputado Zé Preto para relatar o PL 737/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de Lei número 190 de 2023, de autoria da deputada Janete Sá, que estabelece diretrizes para a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde da rede pública e privada estadual e institui o Dia Estadual de Prevenção e Combate à Depressão pós-parto e dá outras providências. No uso das minhas prerrogativas, designo o deputado Pablo Moribeca para relatar o PL 190/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de Lei número 466/2019, de autoria do deputado Gandini, que classifica a visão monocular como deficiência visual e dá outras providências.
No uso das minhas prerrogativas constitucionais, designo o deputado Fábio Duarte para relatar o PL 466/2019, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 289 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que estabelece diretrizes para a criação da política estadual de atendimento às pessoas com dor crônica. No uso das minhas prerrogativas, designo o deputado Zé Preto para relatar o PL 289/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Neste momento, por se tratar de um projeto de lei que será votado de minha autoria, mas o relator não tá presente. Seria o Pablo Muribeca. Mas aqui já está pronto para relatar do Pablo Muribeca. Então, eu vou passar para o projeto de lei seguinte. E eu vou passar, antes, porém, a presidência para o vice-presidente da comissão, deputado Fábio Duarte, para que assuma a presidência da Comissão de Saúde, por se tratar de um projeto de minha autoria, relatado aí, porém, pelo deputado Zé Preto. Com a presidência, deputado Fábio Duarte. Projeto de lei 224/2023, de autoria do deputado Bruno Rezende. Emenda dispõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência e da outras providências. Passo agora para a relatoria do deputado Zé Preto. Bom dia a todos. Leio aqui o relatório. Versa a presente PL de autoria do ilustre deputado Bruno Rezende sobre a instituição da carteira de identidade do paciente hemofílico, contendo a indicação dos dados necessários de atendimento de urgência aos portadores da patologia. O PL encontra-se instituído com a justificativa no qual são apresentados os dados técnicos indicativos aos relevância da proposição. A proposição recebeu encaminhamento para a Procuradoria Legislativa para análise e parecer na forma do artigo 3º, inciso da Lei Complementar Estadual número 287/2024, combinado com o artigo 121 do Regimento Interno da ALIS, Resolução número 2700/2009. A conclusão foi pelo constitucionalidade distribuída a matéria, coube-me examiná-la e oferecer o parecer na qualidade de relator, o que fará adiante. A Comissão de Saúde e Saneamento opina pela aprovação do projeto de lei número PL 224/2023, de autoria do ilustre deputado estadual Bruno Rezende, que dispõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente homofílico, na qual qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência e das outras providências. Finalizado, presidente. Em discussão, não havendo quem queira
Eu gostaria apenas de uma palavra, presidente. A importância de nós termos a carteira do paciente hemofílico. O paciente hemofílico é um paciente que tem, entre hemofilia e coagulopatias, a predisposição, se não tratado da maneira adequada, deputado Zé Preto, ao sangramento. Então, é um paciente que, traduzindo para a linguagem fácil, onde todos podem entender, ele sangra mais fácil do que as pessoas que não têm hemofilia. E a gente precisa cuidar desses pacientes, porque eles muitas vezes no pronto-socorro chegam com uma determinada queixa, deputado Fábio, e quando a gente vai ver essa determinada queixa, ela já traz uma patologia associada extremamente grave. Então a gente não olha para esse paciente com a relevância clínica necessariamente que ele deveria sim ser visto e olhado. Então a carteirinha é uma forma de nós simplificarmos a informação para quem vai atender esse paciente, ou em qualquer lugar que ele esteja, que ele possa mostrar de uma maneira simples como deve ser tido os primeiros cuidados para com ele, principalmente em uma situação de urgência ou emergência. Então essa carteirinha pode salvar vidas, e é isso que a gente busca para aproximadamente 1.000 capixabas hoje, com algum tipo de hemofilia ou coagulopatia confirmada no Espírito Santo. Eu cito aqui sempre a Rosiane, que é uma parceira, uma amiga e uma batalhadora na batalha pelos direitos dos pacientes com hemofilia e que certamente tem parte neste projeto de lei junto ao deputado Bruno Rezende. Então, devolvo a palavra ao presidente para que possa colher os votos e o deputado Zé Preto também que quer, me parece, discutir. Presidente, doutor Bruno, você está de parabéns. Eu posso relatar assim de cadeira, porque eu tenho 2 sobrinhos que têm essa doença, e por um simples arrancar um dente, meu sobrinho quase morreu. E um outro foi fazer uma cirurgia no nariz, descobriu por isso, foi fazer uma cirurgia no nariz e teve aquela raspagem, ficou 5 dias internado, praticamente, quase veio a óbito. É um sobrinho, 2 irmãos, e eu não sei se é genética isso, da família do meu irmão, mas todos os 2 têm, e quase morreu com cirurgia simples. Então, tendo essa carteirinha, eu volto a dizer, você está de parabéns, porque vai identificar até um acidente no meio do mato, na estrada, se vê que tem a carteirinha e pedir que o paciente ande com a carteirinha, porque isso não é brincadeira, não. Qualquer sinal de corte, alguma coisa, pode vir a óbito. Então, você está de parabéns, porque eu posso relatar que, estou relatando aqui que eu tenho 2 sobrinhos, um de 25, 26 anos, outro de 23, que tem essa doença aqui, que ela se torna grave se a pessoa não tiver um carinho especial logo no começo. Então, está de parabéns, doutor Bruno. Obrigado, deputado Zé Preto. Quero também parabenizar o nobre deputado Bruno pela proposição. E agora colherei os votos. Como vota o nobre deputado Zé Preto? Voto favorável, presidente. Um voto favorável do deputado Zé Preto. Como vota o deputado Bruno? Voto com o relator, deputado. Eu também voto com o relator. Aprovado por unanimidade na Comissão de Saúde. Repasso agora os trabalhos para o presidente Bruno Rezende. Agradeço, deputado Fábio, e agradeço a ambos pela aprovação desse projeto, que é, sem dúvida, muito importante, não apenas para os capixabas já com diagnóstico de hemofilia ou coagulopatias, mas para as próximas gerações de capixabas que terão seu direito assegurado e, sem dúvida, o cuidado, principalmente no que se refere à urgência e emergência, de uma maneira mais adequada. Seguindo o projeto de lei nós teríamos 3 outros projetos de leis relatados na sequência pelo deputado Pablo Muribeca, que não se encontra, então seguirei a ordem com o projeto de lei 52/2023, de autoria da deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto. Esse é seu também. Da doula. É 52/2023. Isso aí.
e pós-parto imediato e da outras providências. Entrada na comissão em 11 de março de 24, relator deputado Zé Preto, ao qual pergunto se está apto a relatar. Apto a relatar, presidente. Com a palavra o deputado Zé Preto. Relatório trata-se de um projeto de lei, trata-se de um parecer a ser elaborado por esta comissão, em que se analisa o mérito dos projetos de lei número 52/2023, de autoria da deputada Raquel, e o projeto de lei número 614/2023, proposto pelo exímio deputado estadual João Coser. Apenso as quais normalizam sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto, e mediante a estabelecer outras providências nos termos do disposto no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Resolução número 2700/2009, na sessão realizada no dia 8/2/2023, a proposição foi admitida para tramitação regular em conformidade com os despachos de fins 10, conforme segue descrito após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, de Cidadania e de Saúde e de Finanças. Em linhas gerais, os projetos de lei acima descritos visam dispor sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-partos. Mediante a matéria foi protocolada no dia 7 de fevereiro de 2023 e juntada ao projeto de lei número 614/2023, protocolada em 17/7/2023, por tratar-se de matéria correlada, fins, este apenso for força da determinação do artigo 178 do Regimento Interno desta Casa, Resolução número 2700/2019, não há publicação na matéria ao DPL. Parecer final. A Comissão de Saúde e Saneamento é pela aprovação do projeto de lei número 52/2023, de autoria da deputada Raquel Lessa, e do projeto de lei número 614, de autoria do deputado estadual João Coser. Apenso com a doação da emenda aprovada pela CCJ na reunião ordinária datada de 29/8/2023, nos termos do parecer 196/2023, que visa dispor sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto, imediato, com a adoção da seguinte emenda. Emenda modificada, número 01/2023. O artigo 1 do projeto de lei 052/2023 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1 fica permitido sempre que solicitado pela parturiente a presença do dolo durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto, mediante sem ônus em sem vínculos empregadício, em
maternidade, casas de parto e acessibilidade hospitalares, congeneres das rendas de saúde pública e privada do Estado do Espírito Santo. Ok, recebo o relatório pela aprovação do deputado Zé Preto. Parabenizo também pela pauta a deputada Raquel Leste, deputado João Coser, e de público aqui demonstro o meu respeito e admiração pelo trabalho feito pelas doulas nas maternidades capixabas e ao redor do nosso Brasil. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Como vota, deputado Fábio. Com o relator. Deputado Zé Preto, relator. Com o relator, presidente. Aprovado por unanimidade. Zé Preto já deu seu voto através do relatório pela aprovação. Então, naturalmente, o voto dele é pela aprovação. Presidente, meu voto é pela aprovação, que nesse caso eu fui relator. Naturalmente. Aprovado por unanimidade. Projeto seguinte, da deputada Janete de Sá, projeto número 33/2023, que institui o programa de conscientização sobre depressão infantil e na adolescência, com o objetivo de informar a população sobre o transtorno no estado do Espírito Santo. Como relator, deputado Zé Preto, e pergunto se está apto a relatar. Apto a relatar, presidente. Com a palavra o relator, deputado Zé Preto. Relatório. Mediante a presente iniciativa, destaca-se a nobre intenção da deputada Janete de Sá de propor projeto de lei que institui a campanha de conscientização sobre a depressão infantil e na adolescência, com o objetivo de informar a população sobre o transtorno no âmbito do Estado do Espírito Santo. A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 3/2/2023 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 7/2/2023, oportunidade em que recebeu o despacho da presidência, determinando sua distribuição às comissões permanentes, após o cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento Interno. Assim, após o registro, publicação, certificação da inexistência de proposições ou nomes similares e juntada de estudo de técnica legislativa e de manifestações favoráveis na Procuradoria, o projeto de lei permaneceu em pauta e em discussão especial durante 3 sessões ordinárias consecutivas, realizadas nos dias 27/3/2023, 28/3/2023, 28/3/2023 e 29/3/2023. E, posteriormente, foi encaminhada à outra comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, onde recebeu o parecer pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade e boa técnica legislativa. O parecer da comissão. A Comissão de Saúde e Saneamento é pela aprovação do projeto de lei número 033/2023, da autoria da deputada Janete de Sá, que institui a campanha de conscientização sobre a depressão infantil e na adolescência, com o objetivo de informar a população sobre o transtorno e o âmbito do Estado do Espírito Santo. O parecer é pela aprovação, como presidente. Recebo parecer pela aprovação do projeto de lei número 33/2023, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação como voto do deputado Fábio. Com o relator, presidente. Deputado Zé Preto. É pela aprovação, presidente. Aprovado por unanimidade. Seguimos com mais um projeto da deputada Janete de Sá, número 149/2024, que determina a disponibilização pelas unidades de saúde do Estado do Espírito Santo de mamografia em mulheres que tenham casos de câncer na família e da outras providências. Coloco a relatoria novamente
sob o deputado Zé Preto e pergunto se está apto a relatar. Apto a relatar, presidente. Com a palavra, o deputado Zé Preto. Relatório. Mediante a presente iniciativa, destaca-se a nobre intenção da deputada Janete de Sá de propor projeto de lei que determina a disponibilização do exame de mamografia em mulheres que tenham casos de câncer de mama na família pelas unidades de saúde do Estado do Espírito Santo. A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 19 de 3 de 2024 e lida no expediente da sessão ordinária no dia 20 de 3 de 2024, oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua distribuição às comissões permanentes após o cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento Interno. Assim, após o registro, publicação, certificação da inexistência de proposições ou normas similares e juntada de estudo técnico e legislativa e da manifestação favorável à Procuradoria, o projeto de lei permaneceu em pauta em discussão especial durante 3 sessões ordinárias, realizada no dia 22 de 3 de 2024, 4 de 2024. E, posteriormente, foi encaminhada à douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, onde recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade jurídica e boa técnica legislativa, com a doação da emenda substitutiva. O parecer da relatoria da comissão, a Comissão de Saúde e Saneamento, é pela aprovação do projeto de lei número 149/2024, de autoria da deputada Janete de Sá, que determina disponibilização de exame de mamografia em mulheres que tenham caso de câncer de mama na família pela Unidade de Saúde do Estado do Espírito Santo, com a adoção de emenda substitutiva, aprova na douta Comissão da Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação. Meu relatório é pela aprovação, presidente. Recebo o relatório pela aprovação, parabenizo aqui também a deputada Janete de Sá. Em um Brasil onde o câncer de mama ainda é o tumor que mais mata as mulheres, um tumor que é prevenível, um tumor que é diagnosticável precocemente se nós tivermos a mamografia, que é, sem dúvida, o principal exame, deputado Fábio, e o único exame, inclusive, que mostrou diferença no impacto de sobrevida da doença. Ou seja, não fazer mamografia significa morrer mais, e morrer mais rápido. Então, a mamografia é um exame fundamental para que nós possamos diagnosticar o câncer de mama. E no país, a gente já tem, sob norma, inclusive, do Ministério da Saúde, a determinação de que mulheres entre 40 e 69 anos tenham direito a fazer a mamografia, e com período de estudidade mínima de a cada 2 anos. Idealmente, segundo o Conselho de Mastologia, esse exame deve ser realizado anualmente. Então, um projeto que firma uma posição, mostrando, mais uma vez, a importância da mamografia, que, como eu sempre digo, permite que consigamos pegar o bandido no ninho. O câncer, ele precisa ser diagnosticado precocemente. E, quando se trata do câncer de mama, a mamografia ainda é um exame que não pode, não deve ser substituído. Então, coloco também em discussão para os meus pares. Não havendo quem queira discutir. Eu quero discutir, por favor, deputado Zé Preto, com a palavra. Presidente, porque a gente vê, assim, a gente que acompanha mais sendo municipalista, a gente vê os executivos gastando muito em campanha, fazendo outdoor, colocando nas ruas, fazendo campanha, mas o básico mesmo, que é o necessário, que vai lá para fazer o diagnóstico, que é a mamografia. Então, aí eu tenho que dar os parabéns à nossa deputada Janete, que é a proponente desse projeto de lei. Gastam-se muito
nos municípios, fazendo outdoor, colocando, fazendo aquele incentivo da pessoa para precaver lá o câncer de mama. Mas o básico mesmo que precisa daquelas pessoas mais carentes receber nas unidades, que é a mamografia, não tem. Você vai em vários municípios, vou falar do meu município de Guarapari, especificamente, não tem. Faz muito alvoroço ali, a gente cobra que tem que fazer o exame. Tem que gastar para fazer o exame para aquelas pessoas receberem, e não faz. Faz muito na época de exame o outubro, o azul, na época de mama, câncer de mama, que faz o mês, o outubro rosa, mas não disponibiliza o exame. Então, é ficar atento, assim, nós cobramos aqui na nossa comissão que os municípios também têm uma parcela de compromisso de prestar o serviço, fazer o exame. Então, está de parabéns, volto a dizer, parabéns à nossa colega Janete por estar apresentando esse projeto de lei. Mas que esse projeto de lei seja também nos municípios implantado e fazer de verdade valer o Outubro Rosa. Com a palavra, o deputado Fábio. Parabenizar também o deputado Zé Preto pela fala, porque nós precisamos não só ficar no papel, né? Precisa fazer com que seja realmente executado. Eu tenho diversos amigos que tiveram o câncer de mama, tiveram que retirar a mama e, graças a Deus, por ter descoberto no início, hoje estão aí vivendo normalmente, né? E nós sabemos aí a importância que tem de fazer o exame e parabenizar a deputada Janete pela sensibilidade dessa tão importante pauta, que é a questão da disponibilidade de fazer o exame de mamografia. Muito bem. E aproveito para fazer um lembrete. Câncer de mama não é uma doença exclusiva da mulher. Câncer de mama também pode dar em homem. E nós, os marmanjos, também tem que ficar com a barba de molho, fazendo, sem dúvida, o cuidado todos os dias, inclusive para com o câncer de mama. Não tem mamografia para homem, mas a gente pode se cuidar pelo menos uma vez por ano visitando o seu médico, para que possa ser feito o seu check-up anual. Lembrando que sim, nós temos o câncer de próstata, que também é prevenível e evitável através de 2 exames muito simples. O tão temido toque retal, que não faz de ninguém menos homem, mas deixa famílias sem pai, sem avós, sem pessoas que a gente ama, e um exame muito simples, barato, e que tem que estar presente em toda a rede pública, seja no Espírito Santo, seja em qualquer canto desse Brasil, o antígeno prostático específico, o famoso PSA. Colho os votos como voto, deputado Fábio. Sigo com o relator pela aprovação, presidente. Deputado Zé Preto também. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei 736 de 2023, de autoria do deputado Alexandre Chambinho. É um projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento de fone anti-ruído para pessoas com transtorno neurodivergente. Estava sob relatoria do deputado Wellington Calegari, ao qual mando aqui um abraço, mas que não faz mais parte hoje da Comissão de Saúde. Eu redistribuo para avaliação e relatoria do deputado Fábio, que, em momento oportuno, procederá à sua relatoria aqui no plenário. Sigo para a fase das deliberações. E a primeira, visitas aos hospitais públicos, filantrópicos, particulares do terceiro setor, organizações de iniciativa privada sem fins lucrativos em todo o território nacional em busca de inovação social na área de saúde, projetos, ferramentas, estratégias e ações de metodologia para nosso Estado, em data e hora a definir, por solicitação do deputado Bruno Rezende. Aqui o objetivo, senhores e senhoras que me assistem, senhores deputados, é que nós tenhamos um quê de inovação na nossa Comissão de Saúde. Não apenas discutindo os nossos problemas aqui no Estado e buscando solução sob a ótica apenas do nosso Estado. Apesar de que temos, como eu sempre gosto de dizer, o melhor Estado desse país, na maioria dos assuntos, na maioria dos indicadores, mas o Brasil e o mundo são maiores até que o nosso próprio Espírito Santo, apesar do nosso amor pelo Estado ser maior do que o Brasil, ser maior do que o mundo inteiro, mas nós temos que buscar propostas de solução em cases de sucesso. E ainda esses dias tivemos essa mesma discussão, né, deputado Fábio, que também falou sobre propostas de buscar
no Brasil e fora do Brasil, solução principalmente para a área de saneamento. Me lembro bem da conversa que tivemos e concordo, isso já tinha sido discutido aqui internamente, o deputado Zé Preto também, e aqui é que nós possamos buscar esses cases de sucesso no Brasil e trazendo soluções mais criativas para o nosso Espírito Santo. Coloco em votação como voto do deputado Fábio. Favorável à matéria, presidente. Deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Visita de Jaqueline Barros, embaixadora da ABE Espírito Santo, Associação Brasileira de Epilepsia. Rodrigo Luiz Vancini, professor de pesquisa da UFES e autor do livro Epilepsia e Exercício Físico, Verdades, Mitos e Impactos na Qualidade de Vida. E Gustavo Correia Lima, nutricionista especializado em epilepsia, na reunião ordinária dessa comissão, para discorrer sobre o tema epilepsia. Com data e hora a definir por solicitação do deputado Bruno Rezende. Como voto, deputado Fábio. Favorável, presidente. Como voto, deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Reunião extraordinária para debater o tema neuromodulação não invasiva no Espírito Santo, com a presença de Fernanda Moura Vargas Dias, professora associada do curso de Fisioterapia da UFES, Caroline Fiorim, professora associada do Departamento de Fonoaudiologia do Centro de Ciências de Saúde da UFES, e Fabiano Moura Dias, professor do curso de Fisioterapia da Universidade de Vila Velha, com data e hora definida por solicitação do deputado Bruno Rezende. Como voto, deputado Fábio. Favorável, presidente. Deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Reunião extraordinária para debater o tema doenças degenerativas, com a presença da doutora Vanessa Marim, médica neurologista, Camila da Costa Rezende, médica neurologista, doutora Giovana Barbosa Loriato, professora da Assembleia Legislativa e diretora do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, Cristiane Gomes de Souza Alvarenga, presidente da Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com Doenças Raras, e Paula Morim Perini, fonoaudióloga, com data e hora a definir por solicitação do deputado Bruno Rezende. Como vota deputado Fábio. Favorável, presidente. Deputado Zé Preto, como Favorável, vota. presidente. Essa reunião era para ter acontecido no ano passado, mas por divergências de agendas, nós acabamos não conseguindo fazer. Tem uma justificativa aqui para quem nos assiste, quem já viu essa pauta destacada no último biênio. Nós tivemos que relocá-la e é uma pauta que trata de doenças degenerativas e outras doenças raras, com experts do assunto, e a gente precisa ter um olhar não apenas para doenças que acometem a massa populacional, mas também para as doenças raras, e aqui traz um olhar para essa população de minoria. Reunião extraordinária para debater o tema implantação de suporte intermediário de vida no SAMU 92, no Espírito Santo, com as presenças do Dr. Wilson José Patrício, presidente do Conselho de Enfermagem, Dr. Eduardo Fernando Souza, enfermeiro do Conselho do COFEM, doutora Marisa Aparecida Amaro, enfermeira do Conselho Federal de Enfermagem, com data a definir. Como voto, deputado Fábio. Favorável, presidente. Deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Reunião extraordinária para a realização de um fórum com o tema O Legislativo pela Saúde, com a participação dos secretários municipais de saúde, presidentes das comissões de saúde, SES e superintendência de saúde, com data e hora a definir. Antes de colocar em votação, queria explicar um pouco melhor o que nós estamos deliberando aqui. Quando assumi a presidência no último biênio, eu assumi com a missão de dar voz a todos os capixabas, não apenas aqueles que concordem com a visão política do presidente da Comissão de Saúde. Acho que os meus pares já perceberam isso ao longo dos 2 anos. Essa não é uma comissão do cala-boca, essa é a comissão do vamos construir juntos, onde nós damos as mãos a todos aqueles que concordam e que têm capacidade de apresentar no diálogo a sua divergência, para que nós possamos construir um Espírito Santo que não seja cego para visões divergentes da minha ou da sua que me assistem, para que seja um Espírito Santo realmente inclusivo e que nós possamos construir de mãos dadas o melhor Estado desse Brasil. Aqui,
é uma proposição que gostaria de colocar de fato em discussão, em debate, para que nós possamos trazer para essa casa, deputado Fábio, os presidentes das comissões de saúde dos municípios, para que eles possam colocar a visão dos municípios aqui, sem interlocução, tendo voz, tendo microfone, para que a gente possa escutar as dificuldades que o município aplica. Afinal de contas, nós vivemos uma saúde que é de gestão tripartite, ou seja, nós temos a participação do governo federal, nós temos a participação do governo estadual e dos governos municipais. Um exemplo disso, acabamos de falar aqui sobre o SAMU 92, uma pauta também defendida pelo deputado Fábio. Se nós não trouxermos esse ingrediente para, de uma maneira propositiva, apimentar a discussão, nós não estaremos, de fato, com todas as representações à mesa. Então, esse seria, na verdade, um grande conselho que eu penso, e nós vamos deliberar isso de maneira oportuna, após, naturalmente, a opinião de todos os deputados, que nesse conselho, que esse fórum de debate, ele possa ter, inclusive, uma periodicidade definida, deputado Zé Preto. Eu sugiro que a gente tenha uma avaliação aqui a cada 3 ou 4 meses, convoque de uma maneira ampla os municípios para estarem aqui conosco, ou quem sabe até num plenário ainda maior. E por que não nós também sairmos das nossas cadeiras e visitarmos essas câmaras de vereadores, levando protagonismo para onde importa de verdade, que são os municípios. Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente defende aqui, acontece onde? Acontece lá no município. Então é muito salutar na minha avaliação, na minha forma de ver, até porque eu que estou propondo esse fórum de debate, né, que os municípios participem, sentem de cadeira, e que a gente também participe junto das câmaras municipais, levando o protagonismo para os 4 cantos desse Estado. Coloco em discussão, até para que a gente possa dar a oportunidade dos deputados se pronunciarem sobre o tema. Ô, presidente, há de ver que esse projeto, essa deliberação sua aqui, do presidente, é de muita importância. Há de ver que nós fomos no hospital Vitor Boaz de Guarapari e havia muitas reclamações. Eu e o doutor Bruno fomos lá, que é um órgão que o governo repassa o recurso 100%. Então, nós temos condições de ir lá fiscalizar. Mas nós deparamos, e não foi relato do diretor, nem dos funcionários, nós deparamos que ali tem um impasse de regulação da UPA do município para lá. Então, nós vimos que o déficit não era do hospital. Então, quando você apresenta deliberando essas reuniões extraordinárias aqui, de trazer a Comissão de Saúde, que talvez tem vezes que impede nós ir na UPA fiscalizar, porque aí é do município. Mas nós trazendo aqui a Comissão de Saúde, Secretaria de Saúde Municipal, para esse debate, nós vamos sintonizar mais um hospital que o Estado banca, que o Estado leva o recurso, mas talvez nós da comissão fiquem impedidos, dentro de uma UPA, de fiscalizar, né, presidente? Mas nós fazendo esse relatório aqui, trazendo aqui a comissão de município, que nós vamos convocar, ou eu não sei se nós vamos convidar eles, né? Ou eles convidar nós para nós fazer uma visita na UPA de Guarapari, aí nós vamos ter a honra de estar com o Fábio Duarte junto conosco também, que nós precisamos, assim, de entregar e acabar de concretizar aquele trabalho que nós fizemos lá, e que nós deparemos que fizemos visita na enfermaria de cirurgia ortopédica, né, da ortopedia, que vimos que todo mundo relatou que vinha para cá, para Vitória, ficava 10 dias, 15 dias, relatório de paciente. E eu, doutor Bruno, estávamos presentes e vimos as pessoas falar que vinha para agora Vitória, ficava 10 dias, lá opera no segundo, no terceiro dia já está operado. Então, está tendo um trabalho, está prestando um ótimo trabalho. Aí, quando a gente deparou que a UPA está precisando ter sintonizar mais com a regulação, que é a UPA que regula para o hospital. Então, quando regula errado, quando demora a regular, talvez o médico está lá, regula errado, ou não regula para outros setores,
quem acaba pagando é a população. Então, esse que você está falando aqui, presidente, é muito importante. Nós temos a sintonia com a Comissão de Saúde dos municípios também. Isso é muito importante, a gente trazer, dialogar e debater, cada município debater a saúde do município. É muito importante. Com a palavra, deputado Fábio. Quero parabenizar, presidente, pela excelente iniciativa deste fórum. Eu acho que é nada mais salutar do que nós ouvirmos as três partes. Não é? Nós sabemos que os municípios eles carecem de também um apoio maior com relação à questão da saúde. E quando você convida os presidentes das comissões de saúde, nós aqui receberemos aqui a verdadeira dor do cidadão e da cidadã que utiliza o Sistema Único de Saúde do nosso estado e dos municípios. Como eu tinha dito a Vossa Excelência, eu tenho me aprofundado com relação à questão da hemodiálise aqui no estado do Espírito Santo. É inadmissível que você pegue um paciente que é morador da cidade da Serra e você leve esse paciente para que ele possa fazer a hemodiálise e realizar a hemodiálise em Cariacica, em Vila Velha, sendo que na Serra nós temos centros de hemodiálise. E, da mesma forma, trazer moradores de Vila Velha e de Cariacica para realizar na Serra. Eu acho que falta, e eu conversei acerca eu fiz essa tratativa com o nosso secretário de Saúde, né, que encontra-se hoje na pasta, o Tiago, e ele foi muito solícito acerca de estar revendo essa situação. E nós temos também uma outra situação que é importantíssima, que por que o Estado, e aí eu vi aqui que está em uma das nossas deliberações, por que o Estado não faz investimento na hemoperitoneal, né, que seria uma forma de você, de uma certa forma, abrir leitos para aquelas pessoas que não têm condições de realizar a diálise peritoneal. Porque, assim, é inadmissível você tirar um paciente da sua casa às 5, 6 horas da manhã e esse paciente retornar para casa por volta das 18 horas. Porque, geralmente, o carro que ele leva 4 pacientes e, muitas das vezes, os pacientes eles não realizam a hemo no mesmo horário. Então, um precisa ficar aguardando o outro. A pessoa perde praticamente o dia inteiro e outra. Sem a alimentação adequada, que infelizmente não é fornecida a alimentação adequada para esse paciente. E assim, nós, enquanto comissão, e eu já percebi a sensibilidade do senhor, para que nós possamos fazer algo que possa realmente ser efetivo na vida desse cidadão e dessa cidadã. E outra, uma coisa que é importantíssima também, é com relação aos leitos para hemo infantil, porque, infelizmente, o Estado carece. E eu pergunto a Vossa Excelência, como médico, existem crianças que necessitam de hemodiálise? E se o Estado não tem leito a ofertar, o que acontece com essas crianças? Infelizmente, o que acontece com essas crianças, o pai e a mãe, infelizmente, eles enterram as crianças. Essa é a realidade. E nós precisamos, assim, sensibilizar o governo do Estado para que nós possamos fazer algo, chegar a esse pai e essa mãe, para que nós possamos mudar essa realidade. E também uma outra questão, presidente, que é de suma importância, e nós, enquanto Comissão de Saúde, precisamos rever como é que funciona essa central de regulação de vagas. Porque eu pergunto a Vossa Excelência, como médico, você imagina um paciente da cidade da Serra que necessita de um leito hospitalar e esse paciente ele é encaminhado para o hospital em Linhares. A central de regulação de vagas ela não quer saber se o cidadão ele tem condição ou se o familiar dele tem condição de ir com ele para Linhares. E eu desafio a qualquer médico, qualquer especialista que consiga me dizer que um paciente que sai do seu município sem a presença de um familiar, como esse paciente vai se recuperar? Estando em um hospital fora do seu município, ele vai se sentir praticamente abandonado. O que vai acontecer com ele? Ele vai acabar no leito de hospital, vai entrar em depressão, e a forma com que esse paciente vai retornar, infelizmente, é numa urna funerária para sua casa. E não é isso que nós queremos. Então, presidente, parabenizar mais uma vez pela sua nobre iniciativa. Estamos juntos
Eu sou favorável, completamente favorável a essa iniciativa de Vossa Excelência. Bom, então aprovado por unanimidade. E sobre hemodiálise nós estamos chegando já, Fábio. E eu já acrescentei aqui, na nossa deliberação de hoje, uma proposta de solução que nós debateremos e votaremos, enriquecido pela sua fala de agora. Mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Audiência pública para debater o tema ampliação dos serviços de saúde do Hospital Sagrado Coração de Jesus, no município de Ponto Belo, com data e hora a definir por solicitação do deputado Bruno Rezende. Como voto, deputado Fábio. Favorável, presidente. Deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Deliberar a reserva do plenário de Dirceu Cardoso para a realização de audiência pública de prestação de contas dos trabalhos realizados pela Secretaria Estadual de Saúde do terceiro quadrimestre de 2024, no dia 16 de maio, sexta-feira, às 13 horas. Como voto, deputado Fábio. Favorável, presidente. Deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Aprovados. Visita dos médicos nefrologistas, doutor Sérgio Damião, Santana Moraes, doutor Lauro Vasconcelos, doutor Alice Pignaton, doutor Daniel de Paula Siqueira Fonseca, na reunião ordinária dessa comissão para discorrer sobre o tema Desafios e Perspectivas. Bom, eu vou fazer uma sugestão de modificação aqui nessa proposição, para que nós façamos não uma reunião ordinária, mas sim uma reunião extraordinária, com essa pauta que eu acho que vai se alongar um pouco mais do que a 1 hora que nós vamos ter dentro de uma reunião ordinária, e que abranja 2 apresentações. Uma com os médicos mostrando a visão deles sobre os desafios e perspectivas para a expansão da terapia renal no estado do Espírito Santo, garantindo acesso, qualidade e dignidade aos pacientes, e uma segunda apresentação da Secretaria Estadual de Saúde, com o tema Mapa Real da Hemodiálise hoje, no Espírito Santo. Distribuição, desafios e como é feita a nossa regulação estadual. Coloco, com hora e data a definir, coloco em discussão, em votação. Deputado Fábio. Presidente, mais uma vez eu quero parabenizar aí a Vossa Excelência e sou totalmente favorável a essa mudança na deliberação. No dia 13 de março, nós realizamos algumas visitas. Eu estive na Clinihim, Vila Velha, estive também no Hospital da UCAM, onde eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Lauro Monteiro e conversar também com o Leandro Spadetti. E uma outra questão que é importantíssima, presidente, é que o Estado, e aí também nós precisamos também do apoio dos municípios, porque nós precisamos fazer o teste de prevenção. Nós precisamos, e o Estado precisa, identificar aquelas pessoas que estão propensas a ter o problema crônico de rins, para que nós possamos minimamente tentar minimizar, né, essa chegada tão brusca. Porque hoje, o Estado, quando a pessoa descobre, ela já está precisando de realizar a hemodiálise. E se você faz um preventivo, você consegue minimamente minimizar esses efeitos. Porque hoje, infelizmente, quando um paciente ele chega já ao consultório médico, ele já chega ao consultório médico necessitando de uma cadeira. E hoje, se eu não me engano, e foram os dados me repassados pela Secretaria de Saúde, nós temos hoje mais de 1.000 pacientes na fila de espera por uma cadeira para que possa realizar a hemodiálise aqui no Estado do Espírito Santo. E assim, o nosso secretário, o Tiago, ele não tem medido esforços para que ele possa ampliar isso, para que nós possamos dar a essas pessoas uma condição de realizar o seu tratamento. Por isso eu quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência e dizer que nós estamos juntos nessa batalha, que não vai ser fácil, vai ser árdua. Então, votamos pela aprovação, deputado Fábio, deputado Zé Preto. Ô, presidente, meu voto é para aprovação, mas eu queria comentar, assim, também falar, hemodiálise. Nós temos em Guarapari a Clínica dos Rins. E é inadmissível, que nem o Fábio Duarte está falando, o transtorno que dá
por uma pessoa que faz hemodiálise. E quando é serra, para vir para Cariacica, ou assim, ainda está perto, Fábio Duarte. Mas nós temos relato de gente de Anchieta, vai para Cachoeiro, que é mais longe, gente de Guarapari que sai 3h30, pega o carro, vem e volta às 18 horas, sendo que Guarapari tem o... E aí eu estendo assim a fala ao nosso carinho e com muito sensibilidade em todas as partes de tratamento. A gente tem que fazer, quando a gente fala em regulação, gente que vai fazer hemodiálise de Guaraserra, olha a distância. De manhã a gente sabe o transtorno que dá para a gente chegar de Guarapari ou de Cachoeiro para aqui, né, doutor Bruno? E carro, e muito trânsito. Então essas pessoas, eles pegam de manhã e voltam à tarde. Chega às 7 horas, 8 horas da noite. Então, assim, teria que ter assim, um entendimento que o povo de Guarapari ficar em Guarapari e de Anchieta não ir para... que a regulação é para o sul, né, doutor Bruno? Mas de Anchieta está muito pertinho de Guarapari, 9 quilômetros, 10 quilômetros, 11 quilômetros, eu acho. Por que vai para Cachoeiro, que é muito mais longe? Porque só assim, quando a pessoa acaba de fazer hemodiálise, você vê um paciente, quando ele acaba de fazer hemodiálise, como ele fica, o transtorno que dá para ele, para a vida, para ele ali, para o corpo físico dele, e ainda tem que pegar um carro, ficar esperando até as 18 horas para voltar e levar ele. É um sofrimento muito grande, mas eu já conversei isso com o Tiago, a nossa comissão tem debatido isso aqui, né, doutor Bruno, nos 2 anos, mas essa regulação ela tem que ser com mais entendimento, para a pessoa não sofrer 2 vezes, que ele sofre em fazendo, e depois sofrem e ficar esperando para voltar para a sua residência. Então, isso a gente tem que olhar com carinho. Eu tenho certeza que o nosso secretário de saúde, Tiago, está olhando isso com carinho. A gente tem que fazer um entendimento que a regulação ela tem que ser favorável aos pacientes, não trazer tanto transtorno como está trazendo. E a gente tem que ter um meio debatendo, discutindo, para dar mais tranquilidade a quem vai fazer a hemodiálise ou quem está recebendo, aos familiares que acompanham a pessoa, uma regulação que sai de Guarapari para Linhares, Guarapari para Aracruz, Colatina, para Guaçuí, que se torna longe, e os entes queridos sofrem junto, fica indo e vindo, e talvez não tem nem condição de ir e vir, mas fica ali sofrendo junto com o paciente. Então, essa regulação tem que ser olhada com mais carinho e dar oportunidade à pessoa, os entes queridos, ficar mais perto do paciente. Recebo o voto pela aprovação e assim, é muito sofrido, é muito difícil, Fábio. A gente que está na ponta, e eu que sou médico, acabo estando mais na ponta ainda, porque tenho pacientes nessa condição, que às vezes sequer conseguem ter alta hospitalar por não ter um leito de hemodiálise ambulatorial para esse paciente ser cuidado, Fábio. E pior do que isso, nós vamos ouvir dos especialistas aqui. Exames que a gente não tem com a disponibilidade que deveria ter na rede. Como, por exemplo, a biópsia renal. Então, nós temos pessoas que estão ali praticamente condenadas a fazer hemodiálise 3 vezes por semana, esperando um rim, um transplante renal, em boa parte das vezes, e que ficam anos, deputado Zé Preto, tendo que sair da sua casa e viajar 50, 100, 150 quilômetros, 3 vezes por semana, para poder fazer hemodiálise, é realmente cruel. E nós, como defensores do povo, da população, nós temos que estar aqui lutando e cobrando para que essa ampliação aconteça. E esse déficit, ele acontece em todo o canto do Estado. Lá no Sul, de uma maneira especial, porque eu vivo com mais aproximação, até por conta da minha profissão ser exercida no sul da cidade, no sul do estado, um déficit muito grande, em Cachoeiro de Itapemirim principalmente, com pacientes indo tratar no Caparaó, indo tratar em Guarapari, Zé, porque não tem hemodiálise suficiente em Cachoeiro de Itapemirim. Existe um projeto de ampliação, tanto no hospital infantil, quanto na Santa Casa, quanto no Hospital Evangélico. Nós estamos aqui ansiosos para que essas cadeiras e essas máquinas de hemodiálise comecem a trabalhar.
Temos uma hemodiálise no município de Itapemirim, mas que não está, até onde eu sei, disponível para a rede estadual. Trata apenas de pacientes de Itapemirim e funciona 3 dias por semana. Poderia ser ampliado, mas naturalmente, como o custeio é municipal, isso passa pela deliberação da Prefeitura de Itapemirim, a gente respeita isso. Mas é muito sofrido a gente ver realmente essas pessoas tendo que andar tanto para ter dignidade, sabe, Fábio? E aqui nós já demos voz a essa pauta várias vezes e nós vamos batalhar, até que não haja capixaba tendo que quase que se humilhar para poder conseguir uma cadeira de hemodiálise. Esse é o nosso objetivo e nós vamos trabalhar em conjunto. Aprovado. Visita de Poliana Paraguaçu, presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, a mais, na reunião ordinária dessa comissão para debater o tema Semana da Conscientização do Autismo, com data a confirmar por solicitação do deputado Bruno Rezende, como voto, deputado Fábio. Favorável, presidente. Deputado Zé Preto. Ô, presidente, vou votar favorável, mas assim, tornando a expressar. A regulação, Fábio Duarte tocou no assunto, tem, porque o governador, ele investe, ele faz um investimento muito forte na nossa saúde capixaba. Mas parece que essa regulação ela tem uma facilidade de dificultar para o nosso povo capixaba. Parece que eles têm um carinho de dificultar. Porque não dá para entender, pegar um paciente e quem busca é a regulação que é o dinheiro do governo do Estado. Um paciente, talvez ele tenha uma vaga pertinho para ele, eles rumam um capricho, parece que eles têm não dá. Parece que eles não têm sensibilidade de fazer a família ficar transtornada e o paciente para longe. Eles têm um capricho para mandar para longe. Guarapari tem vaga, não sai em Guarapari. Serra tem vaga, eles não deixam na Serra, eles trazem para Cariacica. Não dá para entender. Isso eu tenho cobrado bastante Tiago, ele tá atento a isso, e a nossa comissão tem que estar atento falando direto, porque o maior problema hoje, talvez não seja nem vaga. O sofrimento maior da população capixaba é quando ele bate no ouvido dele, tem que transferir o paciente, ele não sabe para onde vai. Ele não vai almejar um lugar mais perto, que vai dar a tranquilidade de ir e vir. O direito de ir e vir dele mais perto, ele não sabe para onde vai, doutor Bruno. Ele vai para Guaçuí, que é longe, Guarapari a Guaçuí, eu não sei quantos quilômetros dá, mas deve dar muito mais de 150. E vai assim, tranquilo. E a vaga que tem lá, e a família reclama com razão, com direito, e nada se faz. A gente vê essa regulação, ela vem assim, machucando muito o povo capixaba, a gente não vê. Aí eu faço um apelo ao governador e ao secretário Tiago Hoffmann, que olhe com carinho esse negócio de regulação. Porque não dá para entender. Porque o gasto é mais, não é, doutor Bruno? O gasto é mais. E nada se faz, e o gasto é mais, e o dinheiro é do povo, e o dinheiro é o cofre público da saúde, do Estado do Espírito Santo. Porque quando sai a regulação, não é o município que leva, é o Estado que regula e paga aquele transtorno, aquela ida e vinda. Ida, no caso. Vinda. Ida não, porque a ida aí é o município que busca, ou deixa Deus dará, tem município. Mas assim, tem que rever isso. Não é muito mais barato levar para perto? E dar uma tranquilidade, o direito de ir ver a família, o ente querido mais perto? E nada é feito, a gente vem, eu com o doutor Bruno, hoje está chegando novato aqui na comissão, mas tenho certeza que vai bater os 2 anos, e enquanto nós tiver voz, mas isso aí tem que ser revisto. Essa regulação, eles falam, ninguém explica o que é essa regulação, mas que ela machuca muito o povo capixaba, machuca. Aprovado por unanimidade. Seguindo para as fases das comunicações, antes de fechar, franqueio a palavra aos deputados para que façam suas considerações finais. Deputado Fábio. Quero aí agradecer ao presidente, a todos vocês que nos acompanharam da TV Alias, aos nobres servidores que aqui se fazem presente. Sem eles, nós não poderíamos estar transmitindo, né, esta comissão. Parabenizar aí o novo presidente Bruno, ao nosso nobre deputado Zé Preto. E dizer, presidente, que quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, eu não falo de Sistema Único de Saúde por ouvir falar, eu falo porque eu sou usuário do Sistema Único de Saúde, a minha família toda utiliza o Sistema Único de Saúde, os meus filhos estudam em escolas públicas, e o que nós queremos, enquanto deputado, é que
a população do Estado do Espírito Santo tem a mesma qualidade de saúde, a mesma qualidade de educação que a gente almeja para a família da gente. E é por esse motivo que nós estamos aqui, para que nós possamos defender. Eu digo que o melhor plano de saúde que existe não são os planos de saúde que são privados. O melhor plano de saúde que existe é o SUS. O grande problema é a porta de entrada. Porque hoje, se um cidadão da nossa cidade ele é acometido por uma enfermidade, ele vai para a UPA. E, nobre deputado, doutor Bruno, ninguém sai de uma UPA, é transferido de uma UPA com menos de 3 dias. Ninguém é transferido de uma UPA por menos de 3 dias. E isso é inadmissível. Eu acho que o governo do Estado, nós precisaríamos ter uma normativa que, em determinados casos, porque a UPA ela não tem a condição adequada para determinadas enfermidades. Uma pessoa que chega enferma numa UPA, dependendo do protocolo da enfermidade que ela tem, ela não tem 3 dias. Ela não tem 72 horas. Então, assim, nós precisamos mudar essa realidade. A nossa cidade, e aí, nobre deputado Zé Preto, quando eu falo acerca da EMO, né, no caso da Serra, porque assim como Vossa Excelência está lá na região de Guarapari, Meiaípe, é o local que eu vivo. Então, a gente tem uma maior convivência com esses pacientes. Então, assim, é inadmissível uma cidade como a cidade da Serra, que tem a maior participação na economia do Estado, e a nossa cidade não tem um hospital de porta aberta. Hoje, o cidadão ele tem que ir para a UPA, e aí a pressão cai em cima de quem? Em cima do prefeito. Porque, se você for olhar em todos os municípios do Estado, a cidade da Serra é a única cidade no Estado do Espírito Santo que possui 3 UPAs. Fora o quantitativo de unidades de saúde que nós temos, fora as regionais, que também fazem atendimento. Então, assim, a cidade está fazendo a parte dela, mas ela precisa do apoio do governo do Estado. E eu, particularmente, eu tenho um relato do meu pai. O meu pai sofreu um problema na carótida, antes da pandemia. O meu pai chegou no Hospital Jaime dos Santos Neves, com 40 minutos, o meu pai estava no centro cirúrgico e foi operado. E hoje, para a honra e glória, primeiramente dos médicos que operaram o meu pai, ele está em casa, meio que debilitado ainda, mas está em casa. Se fosse hoje, doutor Bruno, sabe para onde eu estaria levando meu pai? Meu pai iria para a UPA, e eu iria retirar o meu pai da UPA numa urna funerária. Porque o meu pai, ele não tinha tempo hábil para aguardar 3 dias na UPA. Então, assim, nós precisamos, enquanto comissão, infelizmente, essa fala, ela desagrada a muitos. Mas nós não estamos aqui para agradar a ninguém. Nós estamos aqui, sim, para realizar o nosso papel. E se tem uma pessoa, e se tem alguém que nós precisamos agradar, é a população da nossa cidade que tem sofrido para ter acesso ao Sistema Único de Saúde, que é um direito dela, é um direito. Para suas falas, considerações, deputado Zé Preto. Começando de verdade os trabalhos, né, doutor Bruno? Pode contar como presidente, agora recebendo o Fábio Duarte. E eu tenho certeza que aqui o nosso povo capixaba vai, toda a vida, 2 anos que nós tivemos aqui, eu tive a honra de trabalhar no primeiro biênio como presidente, meu presidente aqui da nossa comissão de saúde, doutor Bruno, e agora recebendo o nosso, aqui na comissão, Fábio Duarte. Eu sempre falo que é uma comissão que eu gosto muito de participar, e aqui nós temos uma vantagem, doutor Bruno dá voz ao povo capixaba. Doutor Bruno dá voz, a gente já trouxe muita gente aqui para relatar, para expressar, mostrar a dificuldade, os déficits, até do governo do Estado mesmo, que a gente também não está aqui para quem deve, quem está devendo,
tem que ser debatido e mostrado aqui. Quem vem aqui mostra, e mostra que precisa fazer investimento, mostra que é aqui, ali é capaz de resolver. Então, aqui nessa comissão, o povo capixaba, os deputados, e tem voz. Quando o Fábio Duarte fala da Serra, que ele vive mais na Serra, igual eu falo de Guarapari, porque a gente relata ali o povo de Guarapari procurando a gente, mas tem de outra cidade, mas a gente fala fundamental, assim, os déficits da saúde, que precisa de ser olhado com mais carinho. A gente vive na cidade, igual eu vi lá em Guarapari, a gente vê o relato da população. Hoje nós temos um hospital maravilhoso, mas não é um hospital de porta aberta. Mas nós temos também que fazer um entendimento, município com hospital, governo com município, e a gente, comissão de saúde aqui da Assembleia com o município também, porque para no final, quem tem que ganhar, na verdade, é o povo capixaba, né, doutor Bruno? Então, assim, eu tenho muita satisfação de... Não gosto de falhar dessa comissão, sempre estar nessa comissão, porque aqui o povo capixaba tem direito, aqui nós vamos defender o nosso povo capixaba, então é por isso que eu estou aqui. Se não pudesse defender o povo capixaba, a dor e o sentimento do povo capixaba, eu não estaria aqui, nem fazia questão de participar. Mas assim, aqui a gente sabe que o doutor Bruno dá direito ao povo capixaba de lutar pelo seu direito. Então, doutor Bruno, vamos continuar esse ano e o ano que vem, se Deus quiser, dando direito ao povo capixaba e tentando fazer com que eles tenham mais dignidade, principalmente na saúde, e que os recursos cheguem até o nosso povo capixaba. Obrigado pelas palavras, e é isso. Acho que a gente está aqui para realmente dar voz a todas as pautas, não é para defender X, Y ou Z. Aqui, inclusive quem nos colocou nessas cadeiras, não foi X, Y ou Z, foram os votos que a sociedade, né, colocou de confiança em cada um dos nossos mandatos. Então, nós temos que defender aqui as pessoas. E as pessoas, deputado Fábio, quando eu vejo você falando emocionado do seu pai, eu sempre digo que o que me trouxe aqui não foi a minha família, não foi levar dignidade apenas aos meus, foi levar dignidade aos invisíveis que não conhecem ninguém, aqueles que não têm para quem ligar, aqueles que não têm voz para reclamar, que quando gritam lá na UPA, sequer ouvidos são. Então, são essas pessoas que me fizeram levantar da cadeira confortável de médico que eu tenho, porque para a minha vida, para a minha família, não falta nada, Fábio. Não falta nada. Os meus filhos têm tudo que eles precisam. Os meus pais têm tudo que eles precisam. Mas eu não vim aqui para mudar o Bruno Rezende. Eu vim para cá para mudar a política, a forma de entregar a política. Eu vim para cá para poder lutar por aquelas pessoas que não têm voz. Para ser um pouco dessa voz. Eu fico muito feliz e motivado quando eu vejo outros deputados que estão aqui para fazer a mesma coisa, com o mesmo objetivo. Sabe, quando você fala sobre a perspectiva de uma pessoa ficar na UPA e morrer por falta de acesso, isso não deveria ser assim. Os protocolos não mostram, não sinalizam nessa direção. Um paciente, por exemplo, que tem um problema, um AVC ou uma doença que a gente considera tempo dependente, sequer na UPA ele deveria ir. Né? Um paciente que tenha um AVC, um infarto, qualquer doença, um trauma, uma doença que seja tempo-resposta, ela tem que ser direcionada direto para a porta de referência. Então, se isso não está acontecendo no município da Serra, se isso não está acontecendo no município de Guarapari, nós temos que estar aqui para poder perguntar. É por isso que nós temos secretário que vem aqui prestar conta do quadrimestre, é por isso que nós temos condição aqui na comissão de convocar quem a gente quiser convocar, é por isso que nós temos as sessões ordinárias, extraordinárias, é por isso que essa comissão não se restringe a ficar aqui, está dentro dos hospitais. É por isso que essa comissão não se restringe a ficar aqui, ela está dentro de todos os municípios no Espírito Santo. E todos os membros e deputados que sequer membros são, podem solicitar a essa presidência a voz para poder gritar aquilo que precisar ser gritado nessa casa, de maneira que a gente possa conferir de verdade mais saúde, mais dignidade às pessoas. A Leila me advertiu aqui que eu não colhi os votos nessa última deliberação em relação à presidência, à Semana de Conscientização do Autismo. Então, apenas para nós cumprirmos aqui os protocolos, como o voto do deputado Zé Preto,
Favorável, presidente. Deputado Fábio. Favorável, presidente. Então, estamos com a nossa solicitação aprovada. O município da Serra é um município robusto, que responde por grande parte do PIB do Espírito Santo. Então, deputado, avalie, junto ao seu mandato, o que a Comissão de Saúde pode fazer de intervenção, de ação, junto ao município da Serra, que eu mando aqui um abraço para o prefeito Everson, que chegou agora, e chegou com muita força, me parece, muita vontade, muita determinação para seguir um município que tem se desenvolvido a passos largos em relação à sua economia, tem se tornado cada vez mais importante para o PIB capixaba, e tenho certeza que não vai se negar ao diálogo conosco, até porque aqui, mais uma vez, nós não queremos adversários, nós queremos todos os lados aliados da saúde do povo capixaba. Então, avalie qual é a necessidade que nós vamos colocar aqui em pauta na nossa comissão, até porque Vossa Excelência honrosamente faz parte do nosso time. Então, agradeço a Deus, agradeço ao gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ALES, diretoria das comissões permanentes, servidores de Engenharia, Tecnologia e repórter da TV ALES, taquigrafia, sonorização, procuradores e consultores legislativos. Nada mais a ver a tratar. Agradeço, por fim, a você que até agora nos assiste na TV ALES, nos acompanha pelas redes sociais. Obrigado à sociedade capixaba e saibam, onde a Comissão de Saúde estiver, lá terão homens, mulheres, se em algum momento fizerem parte da nossa comissão, determinados a defender mais saúde sempre e mais dignidade para todos os capixabas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis. Uma ótima semana a todos.